favor. Irmãos, nessa manhã de domingo, é com alegria que nós vamos então dar início à meditação da palavra do Senhor. E eu quero iniciar um pequeno estudo no livro de Malaquias. Me debruçar e quero convidar os irmãos então que abram as suas Bíblias no livro de Malaquias. Enquanto vocês estão aí abrindo a Bíblia, eu quero saudar aqui aos nossos visitantes, aqueles que estão aqui, quem sabe, pela primeira vez. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, volte sempre que puderem. Eu quero saudar aqueles que estão nos assistindo ao vivo, agora simultaneamente pelo Facebook e também aí pelo YouTube, ok? Nós temos aí, futuramente nós teremos aí uma migração, né, entre o Facebook para o YouTube. Por enquanto nós estamos com os dois. Nós vamos manter as transmissões simultâneas, mas a gente já percebe que já há uma migração, porque o acesso é mais fácil pelo YouTube. Então que Deus abençoe você que está aí assistindo, você, sua família, você que está em Salvador, você que está em outra cidade, outro estado, seja muito bem-vindo. Essa é a Igreja Batista Metropolitana da Boca do Rio. Eu sou o pastor Marcos Chevinski, é um privilégio estar aí na sua casa, é um privilégio receber vocês aqui. Hoje, todos já estão no livro de Malaquias. Malaquias é um livro super interessante. Esse livro é o último livro do Antigo Testamento. Ele só tem 4 capítulos, por isso que eu digo que é uma minissérie, né? Nós faremos o estudo de uma minissérie, mas não é da Globo não, uma minissérie bíblica, porque ele só tem 4 capítulos. Hoje nós vamos entender o que se passa aí no capítulo 1. Eu quero convidar vocês, eu não sei se a sua Bíblia está assim, vai até o capítulo 4 de Malaquias, capítulo 4. Você tem uma folha que está escrito Novo Testamento em branco? A tua Bíblia tem uma folha em branco? Você já se perguntou por que deixaram uma folha em branco? Tem gente que falou assim, pastor, é para fazer anotação. Não. Aqui o autor, né, eles montaram a Bíblia, eles deixam essa folha em branco, ou na minha está escrito Novo Testamento, que indica então a separação entre o Antigo Testamento, não o Velho Testamento, tá, irmãos? Muita gente diz o Velho Testamento. Ele não é velho, o Testamento está ainda valendo e muitas das profecias do Antigo Testamento não se cumpriram. Então ele não está velho, né? A gente chega perto de uma certa idade e começa a defender essa teoria, né? Que não é velho. Então é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entendemos então que a Bíblia tem essa divisão, a Bíblia ela tem essa divisão. E também ela representa essa folha em branca, né? Na tradição diz que aí é o período interbíblico. Seria então um espaço de 400 anos que não houve profecia depois de Malaquias. Não é que Deus não falou. Alguns dizem, não, é o período em que Deus ficou em silêncio. Deus não fica em silêncio. Deus falou, mas não houve um registro bíblico. Portanto, a gente diz que houve 400 anos de silêncio, onde o último profeta, a última escrita foi em Malaquias. Muito bem, eu quero começar a fazer uma introdução antes de nós fazermos a leitura, para que a gente entenda. Malaquias é o profeta Malaquias. Alguns estudiosos, eruditos, eles não chegam a uma conclusão que de fato é um homem, e o nome dele é Malaquias. A maioria deles imagina que Malaquias seja apenas um apelido. A tradução da palavra Malaquias significa mensageiro, né? O meu mensageiro, para ser mais exato. Então, o meu mensageiro traz a palavra de Deus. Aqui eu quero tratar ele, então, apesar de não termos uma certeza, eu vou chamar ele de profeta. Porque seja como for, é alguém que escreveu. Então, esse alguém profetizou a vontade de Deus, eu vou chamar ele de profeta Malaquias. Mas não há um consenso, não há uma data exata, né? Ele viveu, o que a gente sabe pela escrita dele, pela história que ele conta, ele viveu no tempo de Esdras e de Neemias, quando eles retornaram aí do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Então essa história que nós vamos ler, ela está se passando já dezenas de anos, cerca de 30, 40 anos, depois que Neemias e Esdras reconstruíram os muros, o templo, toda a parte do sacrifício, toda a parte da lei, ela foi reconstruída. E por que isso, irmãos? Porque o povo de Deus, nós vamos olhar a história, desde a chamada de Abraão, Moisés, Josué, toda aquela saga no deserto,
Eles alcançaram então a terra prometida, depois clamaram por um rei, lembram? Aí vem Saul, aí vem Davi, aí vem Salomão. O reino é dividido entre reino do norte e reino do sul. Então toda essa trajetória vem contando. E ali o povo, claro, desobedecendo a Deus, e Deus permitiu então uma primeira invasão assíria, e depois a invasão babilônica, e eles então ficaram por 70 anos. Israel aqui nesse cenário, né, já estava totalmente deserta, e eles habitavam por 70 anos. Depois, um novo reinado, um novo império, o Império Persa, toma a Babilônia, derruba o Império Babilônico, e ele então permite que Esdras e Neemias volte para aquela terra completamente assolada, uma terra destruída, e eles então começam a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E Neemias começa então a reconstruir o templo. Essa história de Malaquias se passa 30 anos depois que o templo já foi restaurado. Mais ou menos 30 anos depois que toda a cerimônia dos judeus já tinha sido reconstruída. Então é importante que você tenha esse cenário na mente, para a gente entender por que se dá esse texto e da forma que se dá. Vamos ler Malaquias capítulo 1, a partir do verso 1. Nós faremos a leitura, e eu vou pausando, explicando, para que você compreenda bem o que se passa aqui. Em algumas Bíblias, como a minha, eu vou ler na versão, a nova linguagem de hoje, para ficar mais fácil. Diz assim: essa é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. Verso 2: o Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos ama? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado a Jacó e seus descendentes, mas tenho odiado ou odeio Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nela. Verso 4: se os descendentes de Esaú, os edonitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei a terra deles, e será chamada a terra de maldade, e da nação com quem o Senhor está irado para sempre. Vamos entender até aqui? Deus, então, através do profeta Malaquias, diz ao povo de Israel: eu sempre amei vocês. Olha que declaração linda. Deus começa nessa carta dizendo: eu sempre amei vocês. Mas o povo, em vez de se alegrar com isso, ele diz: quando que o Senhor nos amou? Como é que nós sabemos que o Senhor nos ama? Então Deus responde. É como se Deus falasse: vocês conhecem a história de Esaú e Jacó? Aqueles que nasceram um grudado com o outro, um segurando, Jacó segurando pelo calcanhar de Esaú, nasceram juntos, eram irmãos do mesmo pai, nesse caso também da mesma mãe, naturalmente. E ele diz: eles eram os irmãos. No entanto, eu tenho amado a Jacó e seus descendentes, mas eu tenho aborrecido, eu não beneficiei a Esaú. O que ele está dizendo é: eu tenho amado vocês, povo de Israel. Nós temos que lembrar que Jacó aqui, depois que teve um encontro com Deus ou com o anjo, lembra que quando ele enganou seu irmão, ele foi para a casa do seu tio lá numa terra distante. O seu tio chamava-se Labão, e ele então olhou logo a filha de Labão e quis casar com a filha, e Labão enganou ele. Aliás, a palavra Jacó significa enganador. Ele enganou o seu irmão, Labão enganou ele. No retorno, essa história passou muito tempo, quando ele estava retornando, ele teve um encontro com o anjo, e a Bíblia diz que ele teve ali um confronto, ele lutou, mas não numa briga de maldade, ele lutou porque ele queria a bênção dele, ele queria ser perdoado. E ali, Deus então trocou o nome de Jacó e passou a chamar ele de Israel. Então, o próprio Deus está dizendo: lembra de Esaú e Jacó? Eles eram irmãos. O que Deus está dizendo é: eu poderia ter amado os dois, mas Esaú, vocês lembram da história? Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de comida. Ou seja, Esaú, ele trocou a glória de Deus, a parceria com Deus, por um prato de comida.
Então, a partir dali, ele perdeu a bênção, né? E Deus amou a Jacó. Deus amou a Israel e aos seus descendentes. Então, ele está dizendo, a Esaú, eu peguei a terra deles e transformei em deserto. E mesmo que eles queiram reconstruir, eu novamente vou destruir. Eu amo vocês. Aqui uma declaração de amor tremenda. Mas o povo parece não entender isso. O povo está ressentido com Deus. O Senhor Todo-Poderoso responderá, se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra de maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. Deus é irado com o povo. Que povo é esse que Deus está irado? Um povo que troca a glória dele por um prato de lentilha. É alguém que troca a vida eterna pelos prazeres aqui da terra. É aquele que troca por posição social, aquele que troca Deus, quem sabe por um momento, por uma noite de prazer, quem sabe por drogas ou qualquer outra coisa. É esse povo que Deus não gosta. Mas Deus gosta de um povo obediente. Deus aqui estava dizendo aquele povo, eu amo, é o povo de Israel, quem eu separei. E o texto continua, verso 5. E o povo de Israel vai ver isso acontecer. E todos dirão, o Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Então até aqui nós temos uma conversa. Deus se declara e diz, eu amo vocês. Aliás, eu sempre amei vocês. E o povo ressentido com Deus. Pastor, por que o povo estava ressentido com Deus? Porque eles passaram 70 anos no cativeiro. E nós temos que lembrar que 70 anos é um bom tempo, né? Eu tenho hoje alguma idade aí, sou jovenzinho. Mas imagine alguém com 70 anos, ou seja, aqui Deus está falando com um povo que nasceu no cativeiro. É um povo que não entende por que ele nasceu no cativeiro. É um povo que foi massacrado, né? Seus avós, seus pais, seus avós foram massacrados pelos babilônicos. Agora eles estão sob o domínio da Pérsia. E a Pérsia então permitiu que eles voltassem, mas ainda estavam sob o domínio da Pérsia. Então teve gente, crianças, que agora estão com 50, 60 anos, eles não lembram da história. Deus mandava profetas dizendo para o povo. Deus mandou Jeremias, Ezequiel, dizendo, povo, se vocês não se consertarem, eu vou mandar os babilônicos. Jeremias passou seu ministério todo dizendo isso, chorando, implorando, se conserte, senão Deus vai pesar a mão. Aquele povo não se consertou. E Deus então permitiu que Nabucodonosor entrasse e levasse todo mundo cativo. Só que assim, aqueles que nasceram no cativeiro, eles não tinham esse histórico. É só olhar para nós aqui, nós temos aqui diferença de idades. Aqui nós temos jovens, Camilinha, né, Camilinha? Paulão, que se a gente contar das dificuldades, como era a nossa vida, nasceram na época que tinha internet, nasceram na época que a sua mãe já passava roupa com ferro elétrico. Mas se a gente começar a contar para a geração nova, como era antigamente, eles vão dar risada, eles não vão nem acreditar. Como é que nós fazíamos? Lembra quando você comprou sua primeira bicicleta? Lembra quando surgiu a primeira televisão em cores? Lembra que nós colocávamos... Ó, Abraão disse que lembra. Lembra quando a gente colocava bombril na antena? Essas coisas que tem muita gente já morrendo de saudade. Eita. Lembra quando alguém tinha que subir lá na antena e alguém falou, tá bom, para a direita, para... Não era assim, gente? Hoje não, hoje tem Sky, hoje tem... Não sei nem dizer o nome daquele produto que se coloca na internet aqui. Box, TV Box, sei lá o quê. Não sei nem dizer como é que é. Como é que é? 11 Box. Eu não sei se é 11, se é 12, mas é aí. Então aquela geração, ela estava dizendo ao Senhor, como é que o Senhor nos ama? Se eu nasci no cativeiro, se a minha vida toda foi vendo meu avô, meu pai sofrendo, como é que o Senhor me ama? É porque eles não têm a informação lá dos seus avós que foram desobedientes. Deus diz para eles, eu amo vocês, aliás, eu sempre amei vocês. E eles com o coração completamente duro, ignorantes àquelas informações, disseram, mas como que o Senhor nos ama? Como? É assim que o Senhor nos ama? Às vezes nós, igreja do Senhor, nos comportamos igual a esse povo. Nós não lembramos das bênçãos. Hoje lá na aula de novos membros eu perguntei quais seriam as bênçãos que nós recebemos durante essa semana. Você consegue lembrar de uma bênção? Uma. Eu não quero que você fale não, eu quero que você lembre. Uma bênção, você que está em casa, uma bênção que Deus fez e que Deus te deu. Aí me disseram, eu estou respirando, glória a Deus. Há pessoas que ainda reconhecem. Estou respirando, eu acordei, eu estou comendo, eu estou raciocinando, eu estou conseguindo andar.
Eu mesmo tomei o banho, ninguém precisou me dar banho. Isso é uma bênção de Deus. Mas aquele povo não lembrava. Aquele povo esqueceu que Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito. Aquele povo já esqueceu essa história. Aquele povo não lembrava que eles andaram durante 40 anos e que Josué, na liderança de Josué, conquistou ali tantas cidades. Eles não lembravam mais disso. Eles não lembravam que durante a caminhada dos seus bisavós, Deus colocava uma coluna para que o sol não queimasse eles. Eles não usavam protetor, fator 50 não. Deus o protegia do calor. À noite uma coluna de fogo para manter eles aquecidos. Eles já não lembravam. Às vezes nós, como igreja, esquecemos das bênçãos do Senhor. Nós esquecemos que Deus nos deu os filhos, né? Que é a coroa dos pais. Nós esquecemos que Deus tem dado trabalho, que Deus tem dado sustento. Nós nos esquecemos disso. E há muitos de nós que ainda dizem, como é que o Senhor me ama? É igual aquele povo. Deus se declarou. Essa é a mensagem do enviado, do mensageiro. Deus manda dizer, eu amo vocês. E eu hoje estou fazendo o papel de Malaquias, o mensageiro de Deus. Literalmente. Eu estou dizendo, Deus ama essa igreja. Amém? Deus ama cada um de vocês. E nós devemos nos alegrar com isso. É uma declaração. Não apenas aquele povo, mas também, ele diz, eu amo aquele povo e também os seus descendentes. Nós somos descendentes desse povo. Povo de Deus, não descendência de sangue, de carne. É claro que nós não descendemos deles. Nós nascemos no Brasil. Mas somos herança espiritual. Deus está dizendo nessa manhã, eu amo esse povo, eu amo essa boca do rio, eu amo essa igreja. Nós devemos receber isso com alegria. Mas aquele povo então esqueceu as bênçãos de Deus e disse, mas como que o Senhor nos ama? E Deus precisou dizer, olha, existe 2 irmãos, nasceram juntos, viveram juntos, só que um me aborreceu, um me abandonou. E eu então amo a Jacó e aborreço a Esaú. E o texto segue, verso 6. O Senhor Todo-Poderoso diz agora aos sacerdotes. A conversa até então, até o verso 5, irmãos, era aos descendentes. Agora Deus olha para os líderes. E aí Deus está falando também com essa liderança. Deus também está falando com esse pastor e com toda a liderança que me ouve. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes. O filho respeita o pai. E o escravo respeita o seu senhor. E aí Deus diz, e se eu sou pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que é que vocês não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim, me perguntam, como é que nós te desprezamos? Verso 7, foi com alimento impuro que vocês me ofenderam no altar. E vocês ainda perguntam, como é que nós estamos te ofendendo? Pois vocês me oferecem, ou vocês me ofendem, quando acham que têm direito de profanar o meu altar. E me ofendem também, porque pensam que não fazem mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Deus agora está puxando a orelha dos sacerdotes, daqueles que ensinam, daqueles que tinham a obrigação de ensinar o povo. Ele diz, o pai tem direito de ter o respeito dos filhos. Não é assim que nós aprendemos? O filho deve ter respeito com o pai. É sim, senhor, ser obediente, ser submisso. E ele diz, o escravo, ele deve também ter respeito, deve temer o seu patrão. Mas vocês não fazem isso. Ora, eu sou o pai de vocês e vocês não me respeitam. Eu sou o Senhor de vocês e vocês não me temem. E ainda tem a ousadia. Não está no texto, eu estou falando, tá, irmãos? É uma tradução livre minha aqui. Vocês têm a ousadia, têm a cara de pau. É isso que Deus está dizendo. De me perguntarem. Quando que nós te ofendemos? Quando foi que nós nos desprezamos? E aí Deus diz, verso 7, foi com alimento impuro. O que é um alimento impuro? Para o judaísmo, irmãos, alguns animais são impuros. O mais conhecido é o porco, né? Então, o porco é algo assim, para o judeu, até hoje, né? O judaísmo é mantido até hoje. Então, alguns alimentos não se comem. E Deus diz,
vocês oferecem animais impuros para mim. Vocês me ofendem no altar fazendo isso. E ainda vocês me perguntam como é que nós estamos ofendendo? Vocês me oferecem animais doentes, cegos e aleijados. Quando no Novo Testamento nós vamos ver isso. Quando alguém vai oferecer um sacrifício a Deus, esse sacrifício tem que ser perfeito. Olha o que Deus fez. Deus pegou o Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha, sem defeito, o próprio Jesus, o único que é perfeito. Deus ofereceu, né, o Jesus. João Batista, quando viu Jesus, disse: olha lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no judaísmo, quando você vai então pagar o seu pecado, você tinha que fazer uma oferta, uma oferenda. Você tinha que levar um animal. O primeiro animal, jovem, ele não pode estar manco, ele não pode estar doente, a pele, a lã dele não pode estar suja, tem que estar limpinho, o melhor, e é oferecido a Deus o melhor. E Deus dizendo para eles: vocês, sacerdotes, estão pegando qualquer animal, estão pegando os aleijados, aquele animal que não tem valor no mercado, e vocês estão me oferecendo, e ainda estão achando que está certo. A mensagem de Malaquias, ela é válida para nós aqui, nos nossos dias. No meio do povo de Deus, há quem não reconheça o amor de Deus. Há quem ache que é sempre pouco o que Deus nos ama. É como aquele filho ingrato que nasceu tendo tudo do bom e do melhor. Então ele não percebe, ele nunca passou fome, nunca passou necessidade. Sempre o pai e a mãe deu antes que ele pedisse. Então ele não tem nenhum conhecimento do que é necessidade, do que é fome. A igreja às vezes se comporta assim, não reconhece o amor de Deus. E fica bravo: pastor, eu tenho orado e Deus não me responde nada. Há pastores, há aqui sacerdotes ensinando o povo que você tem que colocar Deus na parede. Há sacerdotes até hoje fazendo isso, ofendendo Deus no altar. Deus diz: se o pai tem direito a ter respeito do filho, por que vocês não me respeitam? Por que vocês estão me exigindo? Por que vocês estão com essa postura? Por que estão com esse nariz tão empinado? Por que estão com esse pescoço tão grosso falando comigo? Eu sou o pai de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Vocês me oferecem qualquer animal e ainda me perguntam por que é que eu estou ofendido. Está falando com os sacerdotes. E os sacerdotes ensinam isso ao povo. E o povo começa agora a relaxar. Verso 8. Me ofendem também, porque pensam que não faz mal me oferecer animais cegos, aleijados e doentes. Pois procure oferecer animais desses ao governador. Olha o que Deus faz. Deus diz: vocês estão me oferecendo, não é? Agora pega esse animal doente, manco, aleijado, ofereça como presente para um governador aí, lá o imperador da Pérsia, para ver se ele vai gostar. Às vezes nós temos essa mania. É para Deus? Qualquer coisa serve. É para Deus? Qualquer coisa serve. Às vezes nós fazemos campanha. Irmãos, estamos fazendo uma campanha aqui para alimentos. Vou dar um exemplo, né? Eu já falei isso algumas vezes. Falei até da marca do café, né? E aí o irmão, na minha casa eu compro café. Pip. Não vou fazer propaganda hoje não. Mas tem muitos irmãos que sabem qual que eu tomo. Mas não saiu no áudio. Hã? E aí eu compro do melhor. Não importa se está subindo o preço, não. Não importa se é 10 reais. Não, eu quero aquele café. Aí o pastor está dizendo que precisa levar café para a igreja. Aí eu compro qual? Não é não? É para Deus mesmo. É assim que nós fazemos. Com alimento, com roupa. É assim que nós fazemos na hora do culto. Para ir para um aniversário, você se apronta. Para ir para um casamento, as mulheres gastam um dia fazendo a unha e o cabelo. Os homens vão comprar ternos e melhores roupas. Para a igreja, pega o primeiro que tiver. Vai de qualquer jeito. Não é assim que nós fazemos, igreja? Aquele povo dizia: como que nós ofendemos? Como? Quando que nós ofendemos? Quando nós fazemos para Deus de qualquer jeito. É para Deus? É para a igreja? Irmãos, você não vem adorar o pastor Marcos, de maneira alguma, misericórdia, está repreendido. Porque eu sou conservos, eu sou homem igual a vocês.
Vocês não vêm aqui simplesmente para uma reunião como nós temos hoje. Você vem aqui para adorar a Deus. Tem que ser o melhor para Deus. Às vezes nós também, mesmo sem saber, ou sem querer, ou sem perceber, estamos dando ofertas aleijados, doentes, mancos. Quando você vem para a igreja de qualquer jeito, quando você vem para a igreja porque tem que vir, porque hoje está meio nublado, não dá praia, acho que eu vou para a igreja então. Fazer o quê, né? Não dá praia, dá igreja. Quando você vem de qualquer jeito, nós também fazemos isso. E Deus está lá de cima olhando. Você até pode vir com um sorriso, você até pode vir muito bem vestido, você até pode vir aí muito bem, né? Só que Deus olha o coração. Vem emburrado, vem brigado, discutiu antes, ontem foi a maior briga, e hoje vem porque tem que vir. Nem venha, irmãos. Venha para servir a Deus. Venha para adorar a Deus. E Deus diz, olha, essa oferta que vocês estão dando para mim, dê para um governador, dê para alguém, para ver se alguém vai querer. Imagine eu. Quando a gente vai dar um presente a alguém que a gente ama, você não mede esforço, mede, irmãos? É o melhor. Quando o Gilson vai comprar uma coisa para mim, é o melhor. Cadê Gilson? Ganhei um ponto aí ou não? Registra aí. Quando o João vai dar uma coisa para mim, João só dá presente bom. Eu ganhei agora um perfume que eu não posso nem falar o nome. Caríssimo, eu mesmo não tenho coragem de comprar. Ganhei do meu filho. A quem nós amamos, nós procuramos a melhor. E para Deus, como é que tem sido, irmãos? Olha para cá. Vocês têm dado o melhor para Deus? Ou é de qualquer jeito? Pega aquele aleijado, pega aquele manco. Aquele que está lá em casa encostado que ninguém usa, dê. Eu estou falando não apenas de doações, eu estou falando do seu culto, da sua adoração. Hoje lá na aula de novos membros, surgiu a palavra, eu vim buscar a palavra, eu vim buscar conhecimento, eu vim buscar união, comunhão. É isso que você deve procurar na palavra de Deus aqui nesse ambiente. O Senhor, verso 9, mas agora sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Os sacerdotes têm a obrigação de abençoar o povo, ou não? Tem. E Deus diz para eles, vocês vão orar, vocês vão abençoar, mas eu não vou atender vocês. Dessa maneira, mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando essas ofertas como essas? Será que os sacerdotes vão receber a resposta de Deus fazendo um trabalho como esse? Não, não, diz o Senhor. Verso 10, o Senhor Todo-Poderoso diz ao sacerdote, gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, vocês não acenderiam mais o fogo inutilmente no meu altar. Olha o que Deus está dizendo. Eu preferia que vocês fechassem a porta da igreja. Uma igreja que não me adora. Uma igreja que não faz nada para o meu louvor. Uma igreja que só tem espetáculo. Uma igreja que só tem campanhas. Uma igreja que só tem oba-oba. Era melhor fechar, diz o Senhor. Imagine, Deus diz, fecha o templo. Porque assim vocês não acenderiam a fogueira inutilmente. É como se Deus falasse, olha, você não vai gastar energia, não vai gastar ar-condicionado. Tudo que vocês estão fazendo lá, ainda que pareça bonito, os congressos, as festas, os corais, os louvores, tudo isso é inútil, eu não quero isso. Deus não quer um oba-oba, Deus não quer festa, Deus quer adoração genuína. Jesus disse, o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, não os que parecem ser adoradores, aqueles que adoram em verdade, na intimidade. Deus quer servos que adorem Ele em casa, quando ninguém está vendo. Tem muito crente domingueiro, que vem cumprindo tabela, e Deus disse, era melhor que você nem viesse. Olha que palavra dura, irmãos. Não queria estar pregando hoje essa palavra, não. Aliás, eu resisti bravemente, faz um mês que eu estou resistindo para não pregar essa palavra. Todo dia eu digo, olha, vou pregar outra coisa. Mas dessa vez não teve jeito. Eu gostaria que vocês, um de vocês, fechasse a porta do templo, assim vocês não acenderiam mais o fogo inutilmente do meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, eu não vou aceitar as suas ofertas. Gente, que coisa terrível.
Não adianta orar de qualquer jeito, não adianta servir de qualquer jeito, não adianta vir de qualquer jeito. Deus está dizendo, eu não estou gostando do comportamento da igreja. Eu não vou abençoar vocês. E aí nós temos que analisar a nossa vida, porque nós somos a igreja de Cristo, não é isso, irmãos? Nós somos a igreja. O templo é essa coisa aqui, ó, feita de pedra, de cimento. Nós somos a igreja. A pergunta que eu tenho de manhã é, será que Deus está contente com a nossa igreja? Será que Deus está contente com nós que nos reunimos aqui na boca do rio? Será que o nosso culto está agradando a Deus? Será que, de fato, quando nós louvamos, quando nós pregamos, será que, de fato, quando você vem aqui, você está adorando a Deus? Ou você está aqui, mas está pensando no boleto que tem que pagar segunda-feira? Você está pensando que colocou feijão no fogo e alguém não está desligando? Será que você está concentrado na adoração a Deus mesmo? Ou nós estamos só cumprindo tabela? Eu não estou satisfeito com vocês. Eu não vou aceitar as suas ofertas. Verso 11. Eu sou adorado em todos os países do mundo, em todos os lugares. Eles queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Verso 12. Mas vocês me ofendem quando pensam que têm direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que me oferecem não valem nada. Esse sacrifício não vale nada. Não adianta ir para o monte orar. Não adianta comprar o óleo ungido. Não adianta fazer a corrente de não sei quantos pastores. Tudo isso é bobagem se você verdadeiramente não estiver conectado com Deus. Se você não estiver na presença do Senhor. Principalmente reconhecendo em primeiro lugar as graças e as bênçãos que Deus tem dado. E agradecido a Deus. E reconhecendo os seus pecados. Verso 13. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim, e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem animais roubados, o animal aleijado e doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Verso 14. Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso que estou falando. E quando eu digo isso, eu estou falando literalmente. Olha o que Deus vai falar agora. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso que estou falando agora. Ele está usando esse microfone para falar com todos nós. Maldito é o mentiroso que me promete um animal puro, limpo do seu rebanho, mas na verdade me oferece um aleijado. O que Deus está dizendo com isso? Nós devemos oferecer o melhor para Ele. O melhor de você. Qual é o melhor de você? Então, se você é um médico, ofereça o melhor que o médico pode oferecer. Se você é um pedreiro, um marceneiro, se você é qualquer profissão, ofereça o melhor que você tem, porque foi Ele que deu. Nós, às vezes, oferecemos, irmãos, prometemos a Deus, Senhor, eu estou desempregado, mas se o Senhor me oferecer um emprego, Senhor, aí Deus dá um emprego para ele. O que ele faz? Nunca mais aparece. Não tenho tempo, pastor, porque eu estou no trabalho novo. Não é assim que a gente faz? Senhor, se o Senhor me der um carro, Senhor, então eu vou na sua casa, eu vou dar carona para os irmãos. Aí não vai para a igreja, não. Eu vou dar carona para o irmão, não, vai sujar o carpete. Maldito seja um mentiroso, porque se promete e não cumpre é mentiroso. Aquele que me oferece ou promete um animal perfeito, mas na verdade faz sacrifício de um animal defeituoso. Quando nós estamos doentes, irmãos, nós somos exatamente assim. Senhor, tira essa dor aqui, ali, lá. Senhor, me ajuda na cirurgia, me ajuda. Depois que Deus ajuda, nem lembra mais. Aí abraça o médico, graças ao médico. Ao médico? Graças ao anador, ao antibiótico, sei lá o que você tomou. Então veja, irmãos, que nós estamos, quem sabe, precisando olhar para a mensagem do mensageiro de Deus. Malaquias vem puxar a orelha da igreja e também da liderança. Aquele povo, então, havia esquecido. Porque, como eu disse, eles tinham voltado já há mais de 30 anos. Eles já não lembravam mais.
essa mensagem, todo o livro, nós vamos ler, nós estamos no capítulo 1, domingo que vem nós vamos estar no capítulo 2, então você que está nos visitando pela primeira vez, se você quiser saber o resto dessa história, você vai ter que vir domingo que vem. Você que está conectado, você vai ter que conectar, senão você não vai saber que é pela metade. Nós temos 4 capítulos, estamos lendo o primeiro. Então, irmãos, aquelas pessoas esqueceram com o passar do tempo. Eles perderam o entusiasmo, porque quando eles voltaram do cativeiro, presos, eles voltaram com toda a energia. Nós vamos reconstruir o muro, nós vamos reconstruir o templo, e nós vamos restabelecer as leis, o sacrifício, as festas, a adoração. Vieram numa animação boa. Parece quando a gente vai viajar para algum lugar, né? O preparativo da viagem é legal, você prepara a mala, você está todo animado. Quando faz excursão, todo mundo entra no ônibus, e batuca, e canta. Na volta está todo mundo cansado, deitado, ninguém fala nada. Excursão é assim, já foi excursão? É assim. O povo veio do cativeiro com muita vontade, animados, mas o tempo passou. Há muitos dentro das igrejas que assim, também estão assim. O primeiro amor passou. Lembra quando você namorava? Eita, que tinha tanta coisa para conversar com a namorada. Eu gastei uma fortuna. Eu praticamente sou sócio das operadoras na época, quando eu comecei a namorar a Gilza, há mais de 20 anos atrás, não tinha WhatsApp, não tinha, era Embratel mesmo. Eu praticamente me tornei sócio da TAM, de tanto viajar, porque eu morava no sul, em Curitiba, e eu ficava fazendo viagem, para vir para a Bahia para namorar a Gilza. E telefone. Eu não sei que tinha tanto para falar. Hoje eu entro em casa, oi amor, tudo bem? Lembra? O primeiro amor é maravilhoso. Aquele povo voltou com esse primeiro amor. Vamos construir? Vamos. Eles não perguntavam, cadê o cimento, cadê a pedra, é difícil, tem que montar andaime. Vamos construir. Mas depois o tempo foi passando. E o povo foi esquecendo, foi esfriando. Assim somos nós. Quando estamos doentes, quando estamos precisando, quando estamos desempregados, nós somos fervorosos, nós levantamos de madrugada, nós prometemos coisas a Deus, não cumprimos, vamos esfriando e ainda reclamamos. O Senhor não me responde. A verdade é, irmãos, que Satanás tem trabalhado em nossas vidas dessa maneira, dando ocupação, dando trabalho, inventando coisas, tirando e roubando o seu tempo. Eu estou assistindo uma série na Netflix que fala sobre a questão da internet. E eu estou alarmado o quanto, e comecei eu a fazer meu histórico. Quanto tempo você perde olhando o seu Facebook, o seu Instagram ou qualquer outro aplicativo? Se você colocar um cronômetro, faça isso. Você vai ver que você vai perder 2, 3 horas. Quanto tempo você lê a Bíblia? Ai, ai, ai. Não lê, não se alimenta. Então Satanás está achando meios. Eu não estou dizendo que a internet é ruim, não. Estamos aqui nos beneficiando, tirando o que é melhor dela para levar a palavra de Deus. Aliás, tudo que são demais são sobras, né? Então você tem que medir. Você pode. Mas Satanás dá ocupação. Tem gente se envolvendo em coisas que não era para estar se envolvendo, e perde tempo. Aí eu estou cansado, aí eu não posso ler a Bíblia, eu não posso ir para a igreja. O tempo foi passando, e aquele primeiro entusiasmo do retorno passou. E esse cenário fez com que o povo fosse relaxando. O temor de Deus foi baixando. E aí você vai abrindo mão de algumas coisas, e você vai esfriando, você vai se afastando de Deus, lê menos, ora menos, teme menos, o seu palavreado já começa a ficar um pouco mais pesado, os xingamentos já aparecem, você já se irrita mais facilmente, tanto com o marido, com a esposa, com os filhos, com os que estão lá fora, e você vai se afastando, vai esfriando, daqui a pouco você já não é mais aquele crente, mas continua na igreja, porque o pastor não está vendo isso. Eu não acompanho a vida de vocês, só alguns que postam alguma coisa. Mas eu não sei o que você está fazendo, eu não sei se você está sendo um bom cristão, mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo absolutamente tudo. Nessa manhã, Deus está declarando o amor para nós. Eu amo vocês. Eu amo vocês. E a prova que aquele povo pediu, nós já temos. Qual é a maior prova de amor por Deus? Qual foi a maior prova? Nós éramos pecadores, nós merecíamos a morte, mas Ele nos resgatou,
João capítulo 3, verso 16, um dos versículos mais conhecidos. Porque Deus amou o mundo, porque Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho, o filho unigênito do Pai, para que ele morresse no nosso lugar. Você não faria isso. Você não faria isso. Eu jamais faria isso. Aliás, eu jamais poderia amar Jesus se ele não me amasse primeiro. Se ele me tomasse pela mão, eu jamais amaria ele. Mas ele deu o primeiro passo. Ele disse: eu amo vocês e eu vou dar como prova do meu amor. A juventude pede a prova de amor para os namorados, não tem isso? Prova de amor. E às vezes essa prova de amor é justamente um fruto do pecado. Mas nós temos que demonstrar o amor. O ser humano tem a necessidade de demonstrar o amor. Como é que você tem feito para demonstrar o amor com a sua esposa? Eita, que os homens até baixaram a cabeça. Como é que os maridos, olha para mim aqui, os cabra macho. Ei, olha para o Zé, baixou a cabeça. Não, Zé, olha para mim, Zé, olha para mim. Como é que nós dissemos à esposa? Aí existe um livro secular aí, os cinco sinais do amor. Como é que é, Júlia? As 5 linguagens de amor. Cada um tem um jeito, né, de demonstrar o amor. Deus demonstrou o seu amor dando o seu filho. Deus demonstrou amor por nós, porque nós éramos pecadores, irmãos, nós merecíamos morrer. Há um pastor batista, meu professor, pastor que eu admiro muito, pastor Mirivaldo, que está hoje lá em Vitória da Conquista, foi pastor da IBAN, muitos aqui conheceram. Pastor Mirivaldo, você perguntava: pastor, como é que o senhor está? Ele: estou melhor do que eu mereço. Era para estar morto, era para estar no inferno, mas Deus me resgatou, Deus me amou. Eu aprendi isso com ele. Nós deveríamos estar no pior lugar, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Ele deu a sua vida por nós. E o que nós dissemos? Eu não pedi nada não. A ingratidão é tremenda. Graças a Deus, nós que conhecemos a palavra, nós reconhecemos. Nós éramos pecadores. Era nós que deveríamos estar naquela cruz. Aquela coroa, aqueles açoites, aqueles cravos, era para estar na nossa mão. Mas nós não aguentamos uma ferpa de madeira. Já viu como que dói quando entra na unha? Aquilo infecciona, aquilo dói. Enquanto você não tirar, aquilo não para de doer. Uma ferpa. Deus suportou os cravos, calado. Ele não disse: não fui eu que pequei, foi o pastor Marcos que pecou. Ele não disse isso. Calado, como um cordeiro mudo. Ele suportou. E pior, ele disse assim: Pai, perdoa esses que estão me machucando, porque eles não sabem o que fazem. Olha o amor. Jesus, Deus aqui diz: eu vou enviar o meu filho, Jesus. Essa é a minha prova de amor para com vocês. Eu vos tenho amado. Eu sempre amei vocês. Eu sempre o amarei. Olha que declaração maravilhosa. Todo marido e toda esposa gostaria de receber essa declaração de amor. Eu te amo. Mas não é um amor como o nosso, um amor direcionado, um amor condicional. Eu te amo, minha esposa, se você fazer pudim. Eita, cadê meu Jesus? Está aqui não, né? Eita, que está ali ouvindo. Eu te amo se você... Não é um amor condicional? Deus diz para nós: eu te amo. Mesmo que vocês estão me rejeitando, eu continuo amando vocês. Se arrependam. Dá tempo de se arrepender. Olha que amor maravilhoso que Deus tem por nós. Deus dá prova pelo nosso amor. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos, de fato, pecadores. Deus vai pegar pesado com as lideranças, e agora eu estou pregando para mim mesmo, e para todos os demais pastores e falsos pastores. Pronto, falei. Um falso pastor pode condenar todas as suas ovelhas, sim ou não? Pode, ele é o líder. Daí a importância de vocês, irmãos, saber manusear bem essa palavra. Por isso que crente tem que trazer Bíblia. Por isso que tem que comer. Ó, minha Bíblia é toda marcada, irmãos. Olha aí. Aqui não é original, não. É eu que risco. E olho, e mastigo. Mas o que será que ele quis falar aqui? Olho para cá, vou para cá. Vontade. Para que ninguém nos engane. Para que os ventos de doutrinas e modernidades não venham aí atrapalhar a nossa vida. Atrapalhar a nossa vida. Deus condena os sacerdotes. O filho respeita o pai. Tem tanta gente prometendo coisas horríveis. Gente, eu de vez em quando,
indo para casa daqui, a Lauro de Freitas, ligo o rádio e eu tenho já a sintonia pronta lá. E eu vejo coisas terríveis, promessas terríveis. Gente pedindo coisas, gente prometendo coisas que não pode, ele não tem poder para isso. Vendendo terreno no céu, vendendo bênção, pedindo cada coisa. Hoje nós estamos vivendo o tempo de Malaquias, um tempo em que os sacerdotes se afastaram da palavra de Deus e estão prometendo coisas que Deus não prometeu. Deus disse aqui em Malaquias: todas as bênçãos que você proferir, eu não vou abençoar. Você abençoa e eu vou desabençoar, ou seja, eu vou amaldiçoar. Aliás, eu já tenho feito isso. Mas por amor ao povo, ainda acontece alguns milagres em algumas igrejas. Mesmo com a direção equivocada, errada, Deus, pelo amor que Ele tem pelo povo, Ele abençoa. Ele abençoa o povo. Mas saibam, igreja, que a liderança vai ter que responder. Eu sou responsável por cada um de vocês aqui. Imagina o meu temor aqui, se eu ensinar qualquer coisa errada para vocês. Vocês podem até não perceber. Vocês podem não perceber que o pastor está ensinando errado. Mas quando eu estiver na presença de Deus, eu vou dizer que não sabia. Eu que estudei 6 anos de teologia, que tenho o compromisso de comer essa palavra, de entender. Eu vou dizer, Deus conhece a intenção do coração. Deus condena os sacerdotes, porque eles não temem ao Senhor. E nós tememos ao Senhor? Você tem se prostrado na presença do Senhor? Você teme ao Senhor? Não um temor assim de medo, mas temor do respeito, como nós tínhamos nossos pais, quando você tinha o seu pai, quando eu tinha o meu pai. Eu jamais dizia não para o meu pai, eu nunca levantei a voz para o meu pai, porque ele só me olhava, ele não precisava dizer nada, ele me olhava e piu, mesmo que não fosse, mas ele falou que é. Será que nós fazemos assim? Ou nós estamos contestando? Como é que nós estamos adorando? Como é que nós estamos cultuando a Deus? Vocês me desprezam, e mesmo assim me pergunto, como é que nós desprezamos? As nossas ofertas a Deus têm sido as melhores, irmãos? Não entendam isso como oferta no dinheiro. Não estou falando de dízimo aqui. O capítulo do dízimo é o capítulo 3. E aí nós vamos entrar nisso aqui. Que muitas igrejas, inclusive, se ancoram, né, no capítulo 3 para pedir. Mas eu estou falando das ofertas. Ofertas de amor. Um dia de trabalho para a igreja. Agora não dá para visitar os hospitais. Agora não dá para fazer visita nas casas. Então o que é que eu posso fazer, pastor? Se colocar à disposição do reino, o que é que eu posso fazer para contribuir? Você pode contribuir com a sua profissão. Eu aqui tenho sido abençoado com a profissão de alguns irmãos. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu gostaria que vocês fechassem a porta do templo, porque do jeito que estão fazendo, estão dando um mau testemunho. Irmãos, que a nossa igreja dê bom testemunho. Que cada um que venha para cá, venha com um coração limpo, de adoração a Deus, porque Ele está vendo todo o nosso comportamento. Será que Deus, nessa manhã, está satisfeito com o nosso culto? Será que Deus está satisfeito com as nossas ofertas? E mais, o que é que você tem prometido a Deus? Cuidado com as promessas com Deus. Porque para mim, você pode prometer alguma coisa e não cumprir. Eu vou até entender. Mas quando você promete a Deus, né, cuidado. Eu disse em algumas pregações anteriores que minha mãe gosta muito de fazer voto, né? Tem gente que gosta de fazer voto. Então, se Deus me abençoar em tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Cumpra. Ainda que você fez um voto absurdo. Fez o voto, Deus abençoou, cumpra. Ele diz: vocês me oferecem? Vocês são mentirosos. Malditos sejam mentirosos. Porque vocês me prometem o melhor. Nós prometemos a Deus uma adoração verdadeira. Nós prometemos a Deus seguir a Deus. E o que nós temos feito? Às vezes nós não fazemos isso. Conclusão, irmãos. Com o passar do tempo, nós também podemos esfriar. Nós também estamos sujeitos a perder o primeiro amor. Às vezes, as tribulações, as lutas, nós podemos esfriar. Podemos esfriar. Se você se sente fraco na fé, volte a ler, volte a orar. Pastor, eu ando meio desanimado. Então se concentre com Deus, se conserte com Deus, volte-se para Ele: Senhor, olha, eu estou fraco. Conte para Ele que você está desanimado, conte para Ele que você não consegue orar, que você já não tem mais o que falar. Significa que o seu relacionamento já está desgastado.
Peça perdão a Ele e Ele vai te renovar como o primeiro amor. Às vezes nós não damos o melhor a Deus e isso vai nos afastando de Deus. Vocês lembram de Caim? Caim não deu o melhor. Abel deu a sua melhor ovelha, deu a primazia. E Caim deu o quê? Aquilo que ele tinha. A Bíblia diz que ele pegou frutos, cereais, mas não pegou da sua plantação. Ele pegou qualquer coisa. Se você quer servir a Deus, seja o melhor servo, a melhor serva, o melhor crente, o melhor membro, faça com primazia. Porque senão Deus não vai ouvir suas orações. Deus não vai abençoar. Ele diz, fecha o tempo. Para com esse negócio, eu não estou me agradando, eu não aguento mais o sacrifício que vocês estão fazendo. Ou faz certo, e aí eu vou te abençoar, e aí você vai ser feliz. Ou então, eu não vou te ouvir. Essas ofertas que vocês trazem não têm valor. Pense, irmãos, não tem valor. Isso é uma chamada do profeta Malaquias. Deus está falando conosco essa manhã. Vamos melhorar a nossa conduta. Pastor, eu já faço isso, louvado seja Deus. Mas cada um de nós tem um ponto que precisa melhorar, ou não. Ou somos todos perfeitos, ou não temos pecados. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos fazer um concerto com Deus. Abaixe sua cabeça. Queria que você lembrasse um ponto, não todos, não vai dar tempo. Um ponto em que você precisa melhorar. Um ponto que você precisa melhorar para agradar a Deus. Um ponto para você reconhecer. O que será que você pode fazer para reconhecer todo o amor de Deus, para reconhecer as graças de Deus? Pense aí, o que eu tenho que melhorar? Um só. O que é que eu estou fazendo que eu sei que está desagradando a Deus? O que é que eu estou fazendo meia boca? O que é que eu estou fazendo de qualquer jeito? O que é que eu preciso consertar para que Deus volte a me abençoar? Pense aí. Ó Pai querido, nessa manhã, através do seu mensageiro, Malaquias, o Senhor relembrou aquele povo. O Senhor se declarou dizendo, eu amo vocês, eu sempre amei vocês. E aquele povo não lembrava mais por que o Senhor amava. Aquele povo, já há muito tempo, no cativo, sofrido. Aquele povo já tinha suas atividades do dia a dia, eles tinham seus afazeres. Aquele povo com a sua agenda cheia, eles vinham para os templos cumprir apenas uma obrigação. Eles vinham para o templo porque não tinha outra coisa para fazer. E o Senhor, através de Malaquias, chamou a atenção deles. O Senhor deu prova, dizendo que o Senhor amou Israel e seus descendentes. E o Senhor desagradou, o Senhor odeia aquele que despreza a sua palavra. A Deus, o Senhor se declara a nós, e nós queremos nessa manhã dizer que também te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos dizer que nós somos gratos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Sim, Senhor, porque se o Senhor não tivesse tido a iniciativa de nos alcançar pela sua palavra, se o Senhor não tivesse enviado alguém para pregar a palavra para nós, nós ainda estávamos no erro, ainda nós estávamos no pecado, mas o Senhor enviou pessoas para pregar, e o Senhor estendeu a mão, e com o seu Santo Espírito o Senhor nos converteu, e a conversão veio de dentro para fora, e agora nós queremos o Senhor. Nós ouvimos a sua palavra, nós somos transformados, nós devemos isso ao Senhor. Nada, Senhor, que eu tenha feito tenha contribuído para a minha salvação. Eu não tenho como pagar, ainda que eu desse, Senhor, cestas básicas, como disse Paulo, ainda que eu desse tudo que eu tinha, ainda assim não seria suficiente. E ainda que eu desse meu próprio corpo, não seria o suficiente. O Senhor pede apenas o respeito, o amor, o reconhecimento, e é isso que nós queremos como igreja, te amar, te respeitar, ó Deus, nos nossos cultos, ó Deus, com a singeleza de coração, com a simplicidade da sua palavra, nós te amamos, ó Deus. Senhor, que essa igreja seja uma igreja diferente, que seja uma igreja que pregue a verdade, ainda que doa, como hoje, Senhor,
uma palavra desconfortável, uma palavra que confronta os nossos corações. Ó Deus, permita sempre, Pai, que o Senhor tenha completa liberdade aos nossos corações. Permita que a palavra da verdade entre em nossos corações. Que nós sejamos confrontados, ó Deus. O Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei, sararei a sua terra. Aqui estamos, Senhor. Nós que nos chamamos povo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, com as cabeças baixas, nos humilhando, reconhecendo que somos pecadores. Nós estamos orando, nós estamos buscando a sua presença, e nós queremos nos afastar, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós queremos nos afastar de tudo aquilo que te desagrada, a Deus, para que o Senhor, lá do alto dos céus, o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, e o Senhor cure, Pai, a nossa terra, cure a nossa família, cure o nosso coração, cure o nosso psicológico, nos dê vida, nos dê alegria, nos devolva, Senhor, e nos dê o primeiro amor, que nós possamos ser úteis ao seu reino aqui na boca do rio, que nós possamos, Senhor, falar do seu amor livremente, com alegria. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão. Continua, Pai, falando conosco, nos abençoando. Leva, Senhor, esse povo do Senhor aqui, Senhor, em paz para as suas casas. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos assistindo nesta manhã, aqueles que estão conectados, Senhor. Visita cada casa, a cada aparelho, a cada um, Pai, que representa a sua família. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, aqueles que nos ouvem, não apenas os que estão ao vivo agora, mas aqueles que ainda vão assistir, Senhor, essa ministração no decorrer da semana. Que sua palavra penetre aos corações e que haja mudança, que haja, Senhor, uma transformação de vida. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso querido Salvador, que a sua graça e que o amor, esse amor declarado aqui em Malaquias, que o amor de Deus Pai por nós, o nosso Deus Todo-Poderoso, e a consolação do Espírito Santo seja com cada um nesta manhã. Todos se sintam abençoados pela palavra, pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja Deus, que cada um possa reter essa porção, irmãos. Nós estaremos de novo 19 horas, você que está conectado é nosso convidado. Convide alguém, compartilhe essa mensagem. Vocês aqui no templo que ainda não se inscreveram lá no canal do YouTube, como é que eu faço, pastor? Entra no YouTube, digite IBAN Boca do Rio, se inscreva. Nós temos bastante pessoas já conectadas, ouvindo a palavra do Senhor. Você pode ser também um mensageiro da palavra. Amém, irmãos? Vão para casa, Deus abençoe. Cumprimente seu irmão, não abrace, mas cumprimente seu irmão. E nós estaremos novamente 19 horas.